vida, Senhor, sobre a tua obra na vida de cada um de nós, Pai. Continua nos abençoando, continua trabalhando em nossas vidas, em nossas mentes, em nossos corações. Que possamos aprender, Pai, mais e mais na escola bíblica dominical. E que não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra, Pai, levando, Senhor, tua palavra aos cativos, aqueles que necessitam, aqueles que precisam, Senhor, de uma ajuda espiritual, de uma ajuda financeira. Em nome de Jesus, Pai, trabalha grandemente nas vidas de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. A irmã Adriana, né, pode abrir o microfone, pode louvar o hino, amém? Eu salvo os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Desculpa. Se vocês puderem abrir os suas harpas no hino de número 290 e louvar juntamente comigo. Se eu tossi por um acaso, é porque eu estou com uma alergia alimentar. Os irmãos continuem adorando o nome do Senhor. Amém? Amém. Ó Senhor, nós esperamos que escute a oração. Nós, teus servos, clamamos com de oração. Teu Espírito derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Deixa o fogo do Espírito se nos corações arder, para que tudo que é finito jamais possa se reter. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Ó Senhor, me purifica, tira o mal que está em mim. A minha alma santifica e me guarda até o fim. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Dai-nos mais da tua graça e enche-nos do teu poder. Do teu templo, Deus, se faça a tua voz sem perceber. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Dai-nos dons do teu Espírito, faz milagres, ó Senhor, para que tudo que tens dito cumpra si, meu Redentor. Dou-te graças, Rei da glória, pois ouviste a petição. Belos hinos de vitória, mas tu deste ao coração. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.
Amém, Léo? Amém. Muito obrigado. Glória a Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida da irmã Adriana. Continue nos abençoando. Amém. Amém. Leitura Léo, contigo, irmão Léo, para fazer a leitura, para tipo da lição, etc. Glórias a Deus. Vamos fazer agora a leitura da palavra. Amém. Lição 11. Lição de hoje, né? Lição número 11. É o título da lição: Atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Glórias a Deus. Texto áureo: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. Efésios capítulo 4, versículo 1. Verdade prática. A unidade da igreja, na igreja, depende de que os crentes evidenciem o cotidiano, a humildade, mansidão e longanimidade. Agora está certo, hein? Glórias a Deus. Leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 4, versículos 1 a 4. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses capítulo 1, versículos 9 a 12. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Amém. Glórias a Deus. Peço à irmã Adriana que ore pelo irmão Euler, que estará ministrando a palavra. Amém. Amém, Jesus. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, que temos nesta manhã, de aprendermos da tua palavra, que o Senhor possa estar abençoando o teu servo, trazendo ao nosso entendimento, Senhor, o conhecimento da palavra de Deus, através do teu Espírito Santo, que nós possamos frutificar, Senhor, assim como o teu servo deixou escrito, ó Deus, na palavra, que possamos crescer na graça e no conhecimento. Ajuda o presbítero Euler nesta manhã, e que os nossos corações possam ter paz, alegria e gozo, Senhor, nesta manhã maravilhosa de comunhão. É o que nós te pedimos e te agradecemos, certos da vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém, Léo. Você abriu o microfone mesmo? Abri, tá aberto, filho. Claro. Amados irmãos, paz do Senhor, prazer em revê-los aqui por vídeo. É um prazer estar falando com vocês mais uma vez nesse domingo maravilhoso. Hoje a gente vai dar um descanso para o nosso pastor, embora ele não se cansa de fazer a obra, para ele é um prazer, né? Dar o descanso, nós vamos trazer aí, não sei se estou à altura, né, o pastor Edivaldo, mas nós vamos trazer aí uma palavra para os irmãos, dentro dessa lição maravilhosa do livro de Efésios. Mas antes de iniciarmos dentro da lição, eu quero parabenizar o pastor Edivaldo e todos os pastores, né? O pastor Edivaldo, nosso pastor, ao qual a gente tem um carinho muito grande, e eu quero recitar um poema do Dia do Pastor. Homenagem aos pastores, homenagem ao nosso pastor Edivaldo, todos os pastores, e ao sumo pastor, que é Jesus Cristo, né? Hoje são 12, hoje é Dia do Pastor. Então, recitar um poema que tem por título, está no meu livro,
Bem-aventurados, está na página 41. Claro, bem, eles que têm o livro, eles podem acompanhar se eles quiserem, né? E o título é Ser Pastor. Pela madrugada, mesmo no sereno, acorda bem cedo quando tem cuidado. Leva às ovelhas precioso alimento, algumas ainda dormem e ele acordado. Coloca sua vida à disposição. No frio e no calor tem sempre atenção. Combate o lobo, inimigo atroz, esse é o pastor que cuida de nós. Seguindo o exemplo do pastor supremo, o Senhor Jesus, o meigo nazareno, sara as feridas e dá o agasalho, e se orgulha desse seu trabalho. Faz com que o pasto seja verdejante, suportando coices da ovelha errante. Chora por aquela que está ferida, sofre mais ainda pela que se perde, consome seus dias no frio e no calor, atendendo a chamada, segue no labor. Vê crescer o rebanho, vistoso, pode se sentir um pai vitorioso, retira a lã para seu sustento, sente que valeu todo o sofrimento. Assim é o pastor na lida, o cajado sempre na mão. Sabe que vai devolvê-las ao Senhor do seu coração. Aprendeu que cuidar de ovelhas é a sua preciosa missão. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe mais uma vez ao pastor Edivaldo, né, e a todos os pastores que têm cuidado aí, se dedicado à obra de Deus. Vamos lá então? Vamos a feitas as considerações, vamos aqui a palavra de Deus na lição número 11. A lição 10, lição passada, falou muito sobre intercessão, né? E hoje nós vamos falar da lição número 11, atributos da unidade da fé. Humildade, mansidão e longanimidade. É isso? Interessante notar que esses três itens fazem parte do fruto do Espírito, né? Menos humildade. Mansidão e longanimidade, sim, faz parte dos nove que estão inseridos no fruto do Espírito Santo. Menos humildade, mas humildade é muito ligada, tem muito a ver com mansidão também, né? Quem é manso é humilde, quem é humilde é manso. Costuma ser assim. Isso? Então nós vamos ler aqui, nós vamos estar falando sobre essa lição maravilhosa, a lição de número 11. Eu queria só falar duas palavras aqui, para que vocês guardem bem, porque é importante que vocês guardem, que no transcorrer da lição vai ser muito importante, certo? Uma delas é atributo. O que é atributo? Segundo o dicionário Aurélio, está aqui, atributo, o que é próprio de um ser. Tem várias definições, mas eu gostei muito dessa definição aqui, ó. Atributo de um ser. Emblema distintivo, símbolo, termo que significa atributo, perdi, aqui, achei. O que é próprio de um ser? Emblema distintivo, símbolo, termo que caracteriza o significado de uma palavra. Atributo, ou seja, que é característica de uma pessoa, atributo é uma palavra que define a pessoa. Por exemplo, santidade é um atributo de Deus, né? Ele é santo, ele é poder, ele é poderoso, ele é justo. A outra palavra que eu queria que vocês guardassem também é em relação à unidade. Unidade, está aqui, N, unidade. É melhor ter anotado na unidade. Aqui, achei. Que é da mesma opinião, sentimento, resultado de um acordo ou concordância geral. Unanimidade. Unidade. Né? Unidade. O que eu acho interessante é que nós
essa ideia de unidade. Nós temos uma mesma fé. Todos nós, cristãos, temos Jesus como Salvador. Isso é pensamento geral de todos os servos de Deus. Todos nós cremos que vamos para o céu. Todos nós temos o mesmo pastor. Todos nós acreditamos na palavra de Deus. Todos nós acreditamos no Espírito Santo. Então, isso dá a ideia de unidade. O que caracteriza o cristão? Unidade. E o que caracteriza a igreja? Tem que haver essa característica, né? De unidade, de humildade, de mansidão nos servos de Deus. São atributos da unidade da fé. Gostaria de falar para vocês que nós vamos falar sobre o livro de Efésios, que é um livro maravilhoso. É um livro muito bom. E é o quinto livro das cartas escritas por Paulo, né? Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, é o quinto livro. Isso. E este livro de Efésios, já foi falado, ele faz parte das cartas da prisão, das cartas que foram escritas na prisão. Não é isso? Das 4 cartas, uma é uma carta pastoral, que foi escrita para Filemão. E as outras 3, que é Efésios, depois Colossenses, é isso? Colossenses e Filipenses. É isso? As cartas foram escritas na prisão. No ano 62, Paulo estava preso e ele escreveu ali. E que eu descobri e achei interessante, está no livro de Atos, o tempo que Paulo passou em Efésios, durante 3 anos ali ensinando, pastoreando. Então, ele realmente, antes de ir para a prisão, né? E em 62, quando ele estava preso, 61, 62, ele teve saudade, ele escreveu essa carta, e escreveu 4 cartas, né? Como eu falei, e ele sentia realmente um desejo muito grande. E esse livro de Efésios, ele tem uma particularidade muito interessante, porque Paulo escreve sobre o cabeça da igreja, o Senhor é o cabeça, né? Jesus Cristo é o cabeça. Mas no livro de Efésios, ele chama a atenção para demonstrando o propósito de Deus, que desde o início ele já tinha o plano da igreja, a igreja unida, com judeus, com gentios, uma igreja só. Então Deus já tinha esse propósito. E fala muito do cabeça. Mas no livro de Efésios, Paulo procura demonstrar, falando sobre o corpo. O cabeça é Cristo, e no livro de Efésios ele procura demonstrar sobre o corpo. Nós somos o corpo, a igreja é o corpo. É isso? E procurando demonstrar muito isso, que a igreja é o corpo. Mas essa igreja, ela tem algumas características, tem que ter algumas características, a igreja santa, peculiares, não é isso? E aqui ele fala sobre atributos da unidade da fé. Humildade, mansidão e longanimidade. Está escrito aqui na introdução, após concluir a oração intercessória, lembra que a lição anterior falava sobre intercessão pelos Efésios? Após concluir a oração intercessória em favor da igreja, e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade nos crentes, a necessidade da união, a necessidade de estarmos juntos, e vivemos uma mesma fé, um só pastor, um só rebanho, essa necessidade da unidade dos crentes. Assim, nessa lição, estudaremos as virtudes fundamentais, humildade, mansidão e longanimidade. Virtude do ser humano. Alguém diz para ele é bravo, é a qualidade dele, né? Ele é manso, ele é humilde. Essa pessoa é humilde, essa pessoa é mansa. Então, são virtudes fundamentais, humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. E é preciso, para haver unidade, é preciso essas 3 coisas, humildade, mansidão e longanimidade. O tópico 1 diz, nós vamos fazer, resumindo todos os pontos do tópico 1. O tópico 1 diz, para haver unidade, é preciso humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. E aqui ele nos chama a atenção
que essa humildade tem que ser uma humildade espontânea, uma humildade natural. Não é aquela pessoa que se faz de humilde, se finge de humilde, é isso? Mas você aprende a ser humilde. E cita alguns exemplos de humildade. O exemplo de Jesus Cristo, é isso? Que ele lavou os pés dos discípulos na Santa Ceia. Foi um dos exemplos. Ele falava, ele anunciava, ele ensinava a palavra, mas ele praticava também. É isso? Então, de humildade, uma atitude de humilde do Senhor Jesus Cristo. E que ele falou para Pedro, se não me engano, por que o senhor faz isso? Senhor? O que eu faço, Pedro, você não entende agora, mas entenderá depois. Uma certa ocasião, ele chamou os seus discípulos, você está discutindo quem seria o primeiro, quem ia sentar ao lado de Jesus. Ele chamou eles, aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. Né? Eu vim para servir e não para ser servido. Então, ele procurava demonstrar sempre a questão da humildade, de ser humilde. É isso? Então, para haver unidade, é preciso ser humildade. Se você tem humildade, diz aqui, mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, e sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Valor do outro. A importância e o valor do outro. Você nunca quer ser superior ao outro. Fulano vai falar, mas eu sou mais forte, eu sou mais inteligente, eu sou mais bonito, Não. Você ter essa atitude de tratar bem o seu próximo, ser humilde. Isso? Então, mas não dando pela falsa aparência. Por que ele falou isso? Porque o Senhor falou assim, eles me louvam, eles me buscam, eles oram. Aí em Isaías 32:6, Mateus 23:28, eles confessavam a Deus, falavam a Deus, oravam, buscavam a Deus, mas só de boca para fora, não era de coração. Né? Eles não tinham humildade de reconhecer que realmente eles estavam errados e precisavam de Deus. Aqui fala também, para haver unidade é preciso mansidão. Preciso mansidão. Só voltando um pouquinho, que orgulho e arrogância não faz parte da humildade. Né? Deus abate o soberbo, mas ela abençoa o humilde. Né? Então, orgulho e arrogância não faz parte da humildade. E tem uma palavra escrita em Mateus, capítulo 11, versículo 38, 28, 29 e 30, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Fecha a janela aí, Adriano. Esse barulho aí, posso estar fazendo propaganda. Manso e humilde de coração. Jesus era manso pastor, manso e humilde de coração. Aprendei de mim. E nós aprendemos de Jesus. É isso? E essa humildade, ela coopera para a harmonia nos relacionamentos. É muito, às vezes, constrangedor e difícil você querer conversar, fazer contato, ter comunhão, uma pessoa que não é humilde. Você vai falar com uma pessoa que ela é soberba, ela é arrogante, ela é tudo que sabe, ela é tudo que pode. Então você fica até meio constrangido de ficar tendo comunhão com essa pessoa. A humildade ajuda na comunhão. A arrogância, a soberba, atrapalha a comunhão. Ninguém quer ficar do lado de uma pessoa arrogante e soberba. Mas quando a pessoa é humilde, você tem prazer de estar do lado dela. Te trata bem, te trata por igual, não faz acepção de pessoas. Você tem prazer de estar do lado dessa pessoa. E isso coopera para a harmonia dos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? É a igreja. Os membros que fazem parte de nós, a igreja, somos o corpo de Cristo, tem que haver unidade entre nós, que isso colabora e coopera. Essas três coisas estão intrínsecas, estão interrelacionadas. Humildade, mansidão e longanimidade. É isso? Vamos falar um pouco sobre a mansidão, que é um fruto do Espírito, faz parte do fruto do Espírito. E existem dois exemplos muito bonitos dentro da Bíblia Sagrada. Jesus Cristo e
Moisés. Quando Jesus Cristo foi crucificado, quando Jesus Cristo estava lá na cruz, ele poderia invocar a Deus, mandar os anjos destruir aqueles soldados, destruir aquelas pessoas que estavam ali crucificando ele. Mas ele não fez. Ele teve uma atitude de mansidão. Está escrito no livro de Salmos, como ovelha muda foi levada ao matadouro. A ovelha, quando ela é levada, ela não reage. Ela vai mansinha, quietinha, ela vai. Como ovelha muda foi levada ao matadouro. Não abriu a sua boca. Então Jesus, o manso pastor, ele foi manso, foi humilde. Naquele momento ele foi manso. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Achei bonito isso aqui, porque a virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos. Bem gerir os conflitos. Todo casal passa por conflito, toda família passa por conflito, toda igreja tem aqui alguns conflitos, mas quando a pessoa é mansa, ela sabe bem gerir isso aí. Como? Promove paz e conciliação na família, na igreja, no trabalho, na vizinhança. Ela promove paz e conciliação. Se é dela levar uma palavra, uma fofoca, um recado, uma coisa, para falar mal de alguém, ela vai promover o que nisso aí? Contenda. Ah, fulano falou isso de você. Vai promover contenda. Então, ela promove paz e conciliação quando ela leva coisas boas. E Paulo quis trazer esse ensinamento, quis chamar atenção em relação a isso, na igreja de Efésios. Na igreja dos Efésios, que foi uma igreja que foi perseguida. Lá tinha a deusa Artemis, para eles, a deusa Diana, em que o grande lucro da cidade de Efésios era vender as figuras, né, as imagens de Diana. E a igreja foi perseguida, porque aqueles ourives que viviam desse lucro ficaram com raiva, perseguiram Paulo, perseguiram a igreja, e ela sofreu muito. Mas ela sobreviveu e ela se tornou uma bênção. E Tíquico, com muita alegria, foi levar essa carta ali para a igreja e que foi lida por todos, né? E que eles se alegraram muito, que aprenderam bastante quanto a isso. Sobre haver mansidão, humildade, coisa fruto do Espírito. E ele dá aqui os exemplos de Moisés e de Jesus Cristo e fala sobre a verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Muitas vezes a gente quer revidar os maus tratos, muitas vezes a gente quer emitir juízo, muitas vezes a gente quer, não cede à provocação, provocou, opa, falou de cá, já estou pronto para responder, né? Raciocínio rápido para responder, para tacar uma resposta, para ser bravo, para agir com braveza, né? Então, muitas vezes nós precisamos nos guardar, nos conter, nos reter, né? Precisamos sempre falar a verdade. Ser manso não significa ser frouxo, não significa ser covarde. Muitas vezes a pessoa é taxada como covarde, como manso, é isso? Não precisa ser frouxo, não. Mas ele tem que ser verdadeiro. Mesmo com toda a mansidão, mesmo com toda a humildade, Jesus era verdadeiro. A Bíblia diz, ireis, não pequeis. Claro que tem um momento que Jesus ficou bravo na questão lá do tempo que estavam vendendo, os campeadores e tal, e ele teve que usar o chicote. Claro que, mas às vezes, você vai falar com seu filho, nem sempre você tem que chegar ao chicote. Às vezes você pode chegar com uma palavra, com um conselho brando, uma palavra branda, porque a Bíblia diz, a palavra branda acalma o furor. Se você fala de uma forma enérgica com alguém, e a pessoa te responde de uma forma enérgica, aí vai haver conflito. Mas se você fala enérgico com alguém e ele te responde brandamente, com calma, aí começa a apaziguar. Ou a pessoa vem falar abruptamente contigo, e você responde com calma, com brandura, você ouve, escuta, responde com calma, e isso ajuda a
criar um clima de paz. Não tem um ditado que diz que quando um não quer, dois não brigam? Então, às vezes nós precisamos ser humildes, ser mansos. E Moisés foi criticado pelo seu irmão Arão, pela sua irmã Miriam, quando ele tomou a Cuxita como esposa, quando ele quis, e em outras ocasiões, quantas coisas Moisés sofreu também, não só nessa questão, né, Datã e Abirão se levantaram contra ele, quantos se revoltaram às vezes contra ele, para querer tomar a sua liderança, querer questionar a sua liderança. E a Bíblia diz lá em Números que Moisés era o homem mais manso da terra. Moisés foi um homem manso. Ainda bem que ele era manso, né? Porque se ele fosse bravo, deve ter gente que é sanguíneo, é pneumático, tem gente que tem o nervo à flor da pele, mas se ele fosse bravo, né, ele poderia até mandar. Deus falou para Moisés: Moisés, vou criar de você uma nova nação, vou matar esse povo. Se Moisés fosse bravo, não, mata mesmo, tá bom. Moisés era manso, tinha amor no coração, tinha mansidão. Falou: não, senhor, mata não, perdoa esse povo. Eles pecaram, é verdade, realmente eles pecaram, perdoa esse povo. E Jesus falou de uma forma tão bonita na cruz do Calvário, quando eles estavam crucificando Jesus, né? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Às vezes, você é acusado de uma coisa e você é inocente. Ou às vezes alguém está te detonando, falando, você é humilde. Eu já passei por muitas coisas. A Adriana, a igreja, vocês, nós já tivemos muita experiência, passamos por muitas coisas. As pessoas às vezes são um mau juízo da gente. Mas lá na frente, depois, a pessoa reconhece. É isso? A pessoa reconhece, não, eu fiz um mau juízo de fulano. Realmente não é assim, não. Aí, mas você enfrenta isso com mansidão. Não chamando para briga, não querendo dar amor, chamando para briga, mas você, com mansidão, eu já fui caluniado, muitos aqui já foram, né? Muitos aqui já passaram por isso. Mas a gente vai para o joelho, às vezes a gente quer resolver no braço, nós mesmos. Eu vou lá resolver essa parada agora. Não, mansidão. Jesus foi manso, foi humilde, Moisés foi manso, e tem outros exemplos de mansidão, de humildade. Um exemplo lindo que eu acho na Bíblia, que não está na lição, é sobre Abigail, que ela foi mansa, foi humilde, colocou os viveiros sobre o jumento. Quando Davi pediu que seus soldados fossem à casa de Nabal para recolher víveres para ele, porque ele cuidava das ovelhas de Nabal no campo, né? E Nabal tratou mal o servo de Davi. E os servos de Davi chegaram e contaram para Davi. Davi pegou 400 homens com espada e tal, falou, vamos lá agora, resolver essa questão agora. Davi ia ser violento, ia matar toda a família. O que Abigail fez? Ela foi sábia, abordou o seu jumento, pegou o seu moço, colocou os joelhos no jumento e foi se encontrar com Davi. No meio do caminho, ela se encontrou e se humilhou. E disse que ela era a culpada. A culpa é da tua serva. Pediu perdão, chamou a atenção a Davi na questão de que ele não tivesse mais tarde isso na mente como culpado, né, esse peso na consciência. E a atitude de Abigail para com Davi foi linda, foi maravilhosa. Ele achou muito bonito. E ele falou, Deus usou você para me guardar. Eu estou parafraseando, né? Deus usou você para me guardar, né? De fazer o mal, de fazer justiça com as próprias mãos. Então, exemplo de mansidão, exemplo de humildade. Eu achei muito bonito. Mansidão também pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão, por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. A igreja tem que ter essa característica. Os irmãos, a igreja tem que ter essa característica. Mansidão, humildade. Porque isso faz parte, né, da unidade da fé. E também podemos falar sobre a questão da longanimidade. Longanimidade dá a ideia de longo, dá a ideia de uma coisa longa, de você ter paciência, de você ter tolerância, de você ter constância. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente.
Só que o crente só consegue ser manso, ser humilde, ser longânimo, quando ele se entrega para Deus. Porque o Espírito Santo é que faz, é que age, é que cria, né, no crente, no servo de Deus, essa graça de ser manso, de ser humilde e de ser longânimo. Longânimo, não se precipitar, né, na sua sentido de você não se precipitar numa decisão, numa atitude. Você está vendo como essas três palavras estão ligadas umas com as outras? Mansidão, humildade e longanimidade, todas elas juntas, é um atributo que faz parte da unidade da fé, a qual a igreja precisa ter. É isso? A longanimidade tem um sentido de paciência, de tolerância e de constância. Ser paciente, ser tolerante e ser constante. Às vezes nós precisamos ser tolerantes com os fracos na fé. Quantas vezes a pessoa se converte hoje, aceitou Jesus, ela ainda está aprendendo, está dando os primeiros passos, não sabe ainda o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, ainda não teve um ensino da palavra, e às vezes ela comete uma atitude por ser nova na fé, por estar aprendendo. No segundo, terceiro dia, e alguém já julga, alguém já fala, esse é crente nada, esse é crente? Como é que ele agora é crente, faz uma coisa dessa? Calma, chegou agora, tá? Ainda não sabe o que é dízimo, ainda não sabe o que é oração, ainda não leu a Bíblia toda, ainda não sabe o que é batismo. Ele é novo na fé, está aprendendo, novo na fé. Mas tem gente que não tem paciência. A pessoa chega hoje na igreja e você quer que seja exceção logo hoje. A pessoa já tem atitude nova logo hoje. Agora ele vai aprender que não pode mais mentir, não pode mais roubar, não pode mais matar. E Paulo estava falando isso para os irmãos da igreja de Efésios, que era uma igreja, ela era composta de membros. Tinha aqueles que aceitavam a nova fé em Cristo Jesus, tinha aqueles que estavam começando, ela era uma igreja. E a igreja em si, o corpo, ela passa por essas coisas, tem todas essas coisas, não é isso? E ela vai crescendo em graça, na presença de Deus, até que se chegue à estatura de varão perfeito. Então, a longanimidade é mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Isso vai sendo desenvolvido. Mansidão, humildade vai sendo desenvolvido no crente. É isso? Tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação. Paciência na tribulação, conforme está lá em Romanos 12, ou seja, longânimo, ter paciência. Certo? Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Eu estava achando interessante, eu não estava entendendo, não lembrava mais, chegando à idade, N maiúsculo e A minúsculo, NA13. Eu falei, mas onde é que está isso? Que livro é esse? Que sigla é essa? Onde é que está? Eu acho que é errado na hora de escrever aqui. Eu fiquei olhando, algo está na sua Bíblia, na sua revista aí. Aí eu descobri, foi em Naum, livro de Naum, claro, Naum 1, versículo 13. Tem uma outra palavra linda que fala, que tem no livro de Naum, não é isso? O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece aqueles que nele confiam. E nesse Naum 1:3 fala da longanimidade de Deus também, né? Então, contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. É interessante. Se você tem paciência, tem mansidão, é longânimo, mas não tem amor, também não adianta. Né? E você só consegue ter essas coisas se você tiver amor. E só consegue ter amor se tiver essas coisas. Elas estão interligadas uma com a outra. Né? Para suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade. Eu fico lembrando quando Jesus foi ele teve que passar por dentro de uma região e ele ia para outra. Judéia, depois vinha entre a Judéia e a Galileia, ficava uma outra região, os samaritanos, e teve uma vez que ele foi passar numa cidade e falou, não, você vai passar aqui não. Então,
E eles falaram, proibiram, fizeram barreira para que ele não passasse ali. E aí os discípulos, sabendo que Jesus tinha poder, que ele fazia milagre, que ele fazia cura, que ele tinha poder. Ó, Jesus, clama e vamos meter a espada nesse povo, vamos mandar a destruição. Não, não. Ele deu a volta. Ele foi manso, ele esperou. E mais tarde, quantas vezes ele entrou ali, pregou esse cara, pregou para a mulher samaritana, ficou alguns dias numa cidade lá. Então, ele acabou levando a mensagem de Deus. Jesus veio fazer a diferença, né? Os judeus não conversavam com os samaritanos, os samaritanos com os judeus. Jesus veio quebrar essas barreiras, fazer essa diferença. É isso? Então, o perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino. Olha aí, atributo divino. Ele diz, Deus é amor, está lá em livro de João, 4. Deus é amor, e quem ama permanece em Deus. É uma qualidade de Deus. Né? Amor, santidade, justiça, são qualidades, são atributos divinos. Não é isso? O principal aspecto do fruto do Espírito é o amor. Né? E, conforme está lá em 1 Coríntios 13. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Deste modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro. Está lá em 1 Pedro 22. Perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. E o que eu acho interessante, que também não está inserido na lição, mas que nos faz lembrar também, em relação ao filho pródigo. A gente fala muito sobre o filho pródigo, eu já vi pregadores falar sobre o irmão do filho pródigo, mas pensa no pai. Pensa no pai. Eu acredito, eu creio, eu conjecturo que esse pai tinha as características, até porque ele é uma prefiguração de Deus, né? Do pastor, né? Sumo pastor. De ser manso, de ser humilde, de ser longânimo. Se esse pai não fosse longânimo, se esse pai não fosse tolerante, se esse pai não soubesse esperar, eu não ia esperar pelo filho pródigo, não. E quando ele chegasse, ele ia levar uma bronca. Quando ele voltou, saiu de casa, gastou toda a herança, voltou para casa sem nada, pediu perdão. E se esse pai não fosse um pai perdoador, manso, paciente, não fosse um pai que tivesse a longanimidade como um dos frutos do Espírito? Não é isso, irmã Adriana? Então ele não teria perdoado seu filho. Mas esse pai foi longânimo. Né? Quem é o filho pródigo, no nosso sentido? Aqueles que saem da presença de Deus, aqueles que experimentam e se desviam, que vão visitar o mundo. Né? Quem é o pai? É o Senhor Jesus, é o Senhor Deus, é aquele que nos recebe de volta quando nós nos arrependemos. Busca o rei, alguém volta, há alegria no céu, ele se arrepende, reconhece que errou. É isso? Então, ainda bem que esse pai foi longano. Nós temos a graça de Deus que é longano para conosco. Às vezes alguém sai da casa do Senhor e ele quer voltar, mas sente vergonha. Ele quer voltar, mas se sente acusado. O filho pródigo sentiu essa vergonha. Então, essa é uma palavra que tem a ver com a lição também. É muito bom. Eu achei bonito, em relação à atitude de Paulo, de escrever essa carta, que fortaleceu aos irmãos de uma forma maravilhosa na igreja de Éfeso. Éfeso ficava ali na Ásia, a porta de entrada do Evangelho, tanto de um lado para o outro, espalhando ali dentro da Ásia a palavra de Deus. E achei muito bonito essa atitude de Paulo de ter escrito essa carta. Embora ela não seja tão longa, tão extensa, só tem 6 capítulos, mas ela é de uma profundidade maravilhosa, especialmente porque trata muito da igreja como o corpo de Cristo. A conclusão aqui, eu já vou concluir, porque nos pediram que fosse uma palavra mais rápida, não se alongasse tanto, é isso? Vimos o convite de Paulo aos crentes para viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. A humildade, o que a humildade faz? Segundo o que ele escreveu aqui. Fortalece a humildade que fortalece a unidade. A humildade, a mansidão e a longanimidade, todas essas 3 fortalecem a unidade. E aqui ele diz, a humildade que fortalece a unidade. A mansidão que gere os conflitos. Você não sabe gerenciar, ou cuidar, ou tratar dos conflitos, e aí vai uma qualidade de pastor
e graças a Deus nossos pastores igual têm, e eu conheço pastores maravilhosos que têm essa qualidade, é isso? A humildade, qual é a humildade? E a mansidão que gere os conflitos. Se você não for uma pessoa mansa e não semear a paz, você vai fazer que o conflito se agrave mais ainda. Quantas vezes a mansidão gere conflitos entre casais? Quantas vezes você precisa de um pastor para ir na sua casa, reunir com sua esposa e seu marido, para trazer uma palavra, trazer um aconselhamento? É isso? Então, a mansidão gere os conflitos. Até entre irmãos também. A mansidão gere os conflitos. Aquele que semeia, bem-aventurados os pés daquele que semeia a paz, né, que traz boas novas. Então, você tem sempre uma palavra branda. Não é isso? E a longanimidade que suporta os erros alheios. Vai aí uma observação, uma diferença. Suportar os erros alheios é uma coisa. Concordar com os erros alheios é outra. Né? Você recebe um pecador, né? Ele está aí em processo de lapidação, aprendendo. Você suporta e vai ensinando ele, vai tirando os carrapichos, vai limpando, para que ele se torne uma ovelha limpa. Concordar é uma coisa, suportar é outra. Você suporta o erro e vai ensinando para ele não erre mais, mas você não concorda com o erro dele, que é uma coisa que o mundo não entende. Eles querem que a gente suporte, especialmente a questão de homossexualismo, de lesbianismo. Eles querem que a gente suporte e concorde. Suportar uma pessoa que vem para a igreja dessa forma é uma coisa. Concordar é outra. Totalmente diferente. Né? Você não pode concordar com o pecado. Não é isso. Então, a longanimidade que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Quando você vive essas virtudes, longanimidade, mansidão e humildade, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Você glorifica o nome de Deus, o nome do Senhor é glorificado. Não é isso? E eu quero fechar essa palavra conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Eu quero ler aqui 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Que está escrito assim. Está escrito assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Qual é o mesmo sentido que nós estamos? O mesmo parecer, quase o mesmo sentido. Nós temos vontade de ir para o céu. Temos Jesus como Salvador. Cremos que a palavra de Deus, né, nós já falamos sobre isso, a palavra de Deus é a nossa regra de fé. Nós vivemos essa mesma esperança. É isso? Então, isso denota a questão da unidade. É isso? E eu quero ler aqui para vocês as perguntas e eu mesmo vou dar as respostas, tá bom? Da revista. Qual é o apelo apostólico? Pergunta número 1, a respeito do atributo da unidade da fé. Qual é o apelo do apostólico? Ou o apelo de Paulo ao escrever o livro de Efésios. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 1. Onde que a humildade aparece como virtude? É outra pergunta. Na vida de Cristo, que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Interessante isso. Está em Filipenses 2, versículo 6 e versículo 7. A outra pergunta é: que conceitos a palavra mansidão transmite? Isso é importante, eu achei lindo isso aqui. Que conceitos a palavra mansidão transmite? A palavra mansidão transmite os conceitos de ternura, gentileza, cortesia, paciência. São esses conceitos. Agora, a outra pergunta diga assim: cite os 2 grandes exemplos de mansidão na Bíblia. Existem outros exemplos? Sim. Jó é um homem manso. Existem outros exemplos, sim. Mas aqui ele cita na lição os 2 grandes exemplos de mansidão na Bíblia: Moisés e Jesus Cristo.
E a última pergunta, qual é o sentido da longanimidade? Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. Nós falamos sobre isso. Isso, então, eu agradeço a oportunidade, agradeço pelo tempo que os irmãos tiveram de ficar aqui, de ouvir a palavra de Deus. Aqui. Vamos encerrar aqui, então. Eu agradeço pela oportunidade e devolvo aí a palavra ao nosso irmão, amigo Léo. Amém. Glórias a Deus, graças a Deus, que palavra abençoada, né? Muito obrigado, irmão Euler, que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, seu ministério, uma bênção, aprendi bastante aqui, a ser mais manso, e humilde, e longânimo. Glória a Deus. Né? O pastor Edivaldo gostaria de fazer algum complemento da lição? É bom, sempre bom, ele faz. Irmão Léo, tá me ouvindo? Sim. Ok. A paz do Senhor a todos. Eu acho que nós já estamos quase uma hora, mas se os irmãos quiserem ouvir algum acréscimo, algum complemento, eu me predisponho, depende dos irmãos. Ok? Fique à vontade. Inclusive, eu quero aprender mais, sempre bom. Eu quero saber os demais irmãos se estão de acordo. Os irmãos que concordarem, pode colocar aí no chat, amém? Amém. Eu quero. Amém. De acordo. Ok, irmãos, então, sem mais delongas, a paz do Senhor mais uma vez. Amém. Nós já estamos caminhando para o final do trimestre, e como foi dito no início, a respeito do segundo domingo de junho como Dia do Pastor. Eu postei uma nota a respeito do Dia do Pastor. Quem quiser maiores informações é só fazer uma retrospectiva nas nossas postagens, que pode entender melhor sobre o Dia do Pastor. Mas, mesmo assim, pela duplicidade, né, como se diz assim... De datas. Entendeu? A duplicidade de datas, as homenagens feitas durante a semana. E agora, eu agradeço a todos. É uma missão muito difícil, não é fácil, né? Como diz o poema do irmão Euler, né? A gente acorda bem cedo. Eu sei que muitos acordam cedo também para orar, mas é uma das virtudes que eu vejo em Paulo, nessa lição que nós estudamos. Se os irmãos observarem, a maior preocupação de Paulo é doutrinar a igreja. Desculpa, mas eu só estou vendo a metade do seu rosto. Vai do nariz para baixo. Eu queria ver melhor a sua imagem enquanto o senhor fala, se for possível. Ok, está me ouvindo agora? Está vendo melhor agora? Está ouvindo melhor agora? Sim. Sim. Ok, então obrigado. Então, uma das virtudes de Paulo nessa carta aos Efésios é que ele rogava. A palavra rogar, no original grego, o sinônimo dela rogar é exortar. Tá? A palavra no original grego. Mas o sentido que Paulo queria dar era implorar aos irmãos, né, para que eles fossem dignos de andar conforme a vocação. Ou seja, o que ele está dizendo para nós? Que nós temos que estar à altura daquilo para o qual nós somos chamados. Andar dignamente, ou seja, nós temos que estar compatível com a nossa chamada.
E aqui ele dá as características nesta carta, dá as 3, eu considero 4 características, né? Além da humildade, mansidão e longanimidade, a outra característica é suportar a paciência, é nós termos paciência com os outros. Pois bem, os 3 primeiros capítulos estudados nessa lição, ou no livro de Efésios, Paulo coloca as riquezas, os tesouros, ele apresenta o maior mistério e a maior revelação da humanidade, que é a igreja. Quebrando aquela hegemonia, né, dos judeus que se considerava povo de Deus, e coloca essa maior revelação, maior presente de Deus para a humanidade, que é a plenitude da salvação para todos os povos e nações. No capítulo 4, que nós começamos a estudar hoje, ao capítulo 6, Paulo aqui, primeiro foi carta, os 3 primeiros capítulos foram doutrinários, certo? Foram capítulos doutrinários. A partir de agora, Paulo ele roga a Deus para que os efésios andam e vivam uma vida compatível com a vocação que ele foi chamado. Eu gostaria, para não ser muito delongo nesse resumo, ver que o versículo 1, ele disse assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como digno da vocação para que fosse chamado. Ou seja, lá no capítulo 3, ele repete a mesma coisa. Lá ele diz: eu, Paulo, prisioneiro. Tá? Lá ele estava se referindo à prisão do cárcere. Aqui ele está se referindo à prisão em Cristo. Okay? Eu estou preso do Senhor, que andeis. Mas é tão importante como andar, é o que ele diz no versículo 3. Andar e guardar. Guardar o quê? A doutrina que vieram nos 3 primeiros capítulos. Guardar significa perseverando na doutrina. Então, que vos andeis, há algo dinâmico. Não é importante você ter o conhecimento, mas é importante a prática desse conhecimento, que é constante. E ele fala do pleno conhecimento. No grego, a palavra conhecimento, ela dá ideia do conhecimento humano. Mas Paulo aqui, a palavra lá no grego, que ele, em Colossenses, que ele aplica, a palavra conhecimento é gnose. Gnosis ou gnose. Aqui, Paulo aplica a palavra epignosis. É por isso que ele fala, aí no versículo 9 de Colossenses, a sabedoria e inteligência espiritual. Essa é epignosis, ela está além do conhecimento humano. Se é uma coisa que estava tendo na igreja de Paulo, até quando o apóstolo João recebe o Apocalipse, uma das doutrinas que chegou a entrar na igreja era a doutrina do gnosticismo. Ou seja, era um conhecimento da cultura grega, a helenização, misturado com o cristianismo, que deu um sincretismo religioso.
ok? Se deu um sincretismo religioso, misturando a filosofia com o cristianismo. E Paulo, ele roga aqui a igreja, a igreja de Colossos, porque essas cartas elas foram escritas praticamente simultaneamente. Tá? Essas 4 cartas que o irmão citou, entendeu? Elas foram escritas na primeira prisão de Paulo. A primeira prisão de Paulo. Se nós fizermos as contas da primeira prisão para a segunda prisão, foi pouca coisa. Na segunda prisão, ele escreveu as 2 cartas a Timóteo. Então, ele invoca aqui a sabedoria, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Isso é espignose, é algo sobrenatural. Ao passo que a cultura grega helenista, naquela época, falava de um conhecimento humano que ele não... a inteligência humana, humanamente falando, mas a inteligência que Paulo fala aqui é uma inteligência que vem de uma sabedoria espiritual. O humano não entende. Ele não entende. Então, eu gostaria de citar esse guardar, andar e guardar. E também a respeito da sabedoria e inteligência espiritual. Paulo, irmãos, o importante que eu quero, para concluir, eu queria que ficasse nos nossos corações que a doutrina, a ministração, ela tem que ser eficaz. Mas o mais importante é o que Paulo está falando. Você vê que toda essa carta, ele fala, eu rogo, eu oro por vocês, por esta causa eu coloco-me de joelho. Então, nós, irmãos, cristãos, nós temos que ministrar, mas nós temos que orar, rogar a Deus, porque essa unidade do Espírito, ou ela não é uniformidade. Uniformidade significa exterior. Unidade é de dentro para fora. E de dentro para fora, só quem faz é o Espírito Santo de Deus. E mais ninguém, porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você vê que a nossa natureza, para ela avançar nessas características que ele dá aqui, você avança 1 milímetro a cada década. O quanto é desmontar essa monstruosidade do pico Everest dentro de nós. É alto demais. Então, somente com oração, com muita oração, para que Deus possa desmontar esse pico Everest da nossa natureza, para que nós possamos encontrar, usar a humildade, a mansidão, a longanimidade e o 4, para que você, aí que é a conclusão, porque você tendo essas características, você vai ver o seu irmão maior do que você. Você citou o caso de Moisés. Moisés, o homem mais manso da terra. Você vê que ele colocou a sua vida, a sua salvação a prêmio, em prol do povo. Quando ele disse que, Senhor, risca o meu nome do livro da vida. Então, nós vemos que essas características, elas só vão ser adquiridas, irmãos, não só com a ministração da palavra, mas muito mais com oração, porque ela é feita de dentro para fora. Encerrando, eu vou repetir, porque não é demais, é inerente.
unidade não é uniformidade. Uniformidade é exterior. Unidade é a batata. Já disse, a reunião de batatas não é unidade. Quando se descasca as batatas, quando faz o purê, você descasca, quando você tira a casca de você, você se torna humilde. Tira a capa. Quando você pega a batata, leva no fogo, você leva para ser cozida, você tira a fervura, ela aquece, ela cozinha você por dentro. E você, ao amassar essa batata, ela vai virar uma unidade. Que nós sejamos um purê de batata, ok? Não uma reunião de batatas. Que Deus nos abençoe e a paz do Senhor a todos. Amém? Amém. Léo, da minha parte. Glória a Deus, mais uma vez, muito obrigado, pastor. Deus continue abençoando o senhor também, maravilha, o complemento, uma bênção, graças a Deus. Né? Eu peço à irmã Olinda que faça... não, desculpe, pastor, tem uma pergunta da irmã Ediane. Pastor, tem diferença entre pastor e apóstolo? Sempre tive essa dúvida. Então, vamos definir o que é apóstolo. O apóstolo é um pastor, mas ele é um pastor, por exemplo, o apóstolo Paulo. Ele é um pastor que era um apóstolo e era um pastor missionário. Ele fazia a obra de Deus, fundava igrejas. Ele pastoreava a igreja como é de Éfeso por 3 anos. E aí ele passa a igreja aos nativos ali da onde ele pregou, fez discípulos e consagrou obreiros e colocou ali. Essa é a missão do apóstolo. Isso na igreja, na igreja do primeiro século. Hoje, a palavra apóstolo, o apóstolo hoje, ela confunde com o pastor. Lá no primeiro século, não. O pastor, o apóstolo, ele era um pastor, mas um pastor itinerante, um pastor missionário, ok? Contrário do pastor que é fixo, ok? Então, essa é a diferença. Hoje, por exemplo, fala assim, apóstolo, é pastor. Ele está na função de pastor, fixo. Na igreja do primeiro século, o pastor, ele era missionário. Okay? Amém, glória a Deus. Creio que ficou esclarecido aí. Peço à irmã Olinda para fazer a oração, encerrando a Escola Bíblica Dominical e logo após teremos os avisos finais. Amado Deus. Glória a Deus. Está saindo, Léo? Sim, estamos ouvindo. Glória a Deus. Amado Deus, diante da tua presença, queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade, por esse presente, da gente acordar, da gente estar participando da EBD, para nos encher o nosso elenco espiritual, o crescimento espiritual. Obrigada pela palavra do teu servo, meu pai, presbítero Eulo, pela participação de cada membro, pela vida do pastor, que cada dia nós vamos ter a comunhão, Pai. Que logo à noite nós vamos estar juntos mais uma vez para o culto da família, porque família é projeto de Deus que vem a crescer cada dia mais. Que Deus abençoe, dê um bom dia, um bom almoço para a família e que Deus cuide de nós neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Irmão Eulo. Oi. Você ficou devendo a poesia para o pastor. Meu filho, você não ouviu, seu microfone estava fechado. Mas eu recitei bem, meu filho.
Ah, tá. Então foi na hora que o Lauro pegou o celular. Tá certo. Ah, tá. Ele tá falando que fez. Obrigada. Ele citou a poesia aí no início. Depois eu vou colocar a gravação lá no grupo, você dá uma olhada. Glória a Deus. Tá bom que eu saí para tomar os remédios. Glória a Deus. Agradeço a todos os irmãos, né? Lembrando que logo mais à noite teremos o nosso culto, né? Os irmãos, por favor, nos ajudem, né? Divulgando aí, participando. Amém? Amém. Então, Amém. agradeço mais uma vez ao pastor, ao irmão, pastor presbítero Euler, né? E nossos parabéns aí a todos os pastores, né? O presbítero Euler, o pastor Sérgio, o pastor Ivanildo, né? E o pastor Edivaldo, né? Que são nossos e a todos os pastores, né? Agradecemos grandemente por esse ministério abençoado, né? De estar nesse sacrifício, de estar levando a palavra que não é fácil, que passa por tantos problemas, tantas dificuldades, e às vezes as pessoas não enxergam isso, né? Então, nós agradecemos muito, né, a Deus pela vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe mais e mais a vida de vocês e o ministério de vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor a todos. Paz do Senhor a todos.